Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Ponto 3. Considerado o segundo cérebro, o intestino possui milhões de células nervosas, sendo uma parte fundamental do nosso organismo. Isso porque estudos recentes comprovam a influência desse órgão nas nossas emoções e comportamentos. Por isso, no programa de hoje, nós trouxemos dois especialistas para entendermos ainda mais essa influência direta do funcionamento do intestino nos sistemas nervoso, endócrino e imunológico. O intestino se comunica com o cérebro e essa conexão influencia na saúde mental, ligando distúrbios intestinais a problemas como ansiedade e depressão. Então, manter o corpo saudável é importante para o bem-estar físico e emocional. Ter saúde mental, emocional e física e unir isso com a qualidade de vida é o que todos desejam. Com o avanço da tecnologia e da ciência ao longo da última década, foi possível entender melhor o funcionamento do corpo humano e fazer uma importante descoberta. O intestino é um órgão vital e com até 9 metros de comprimento e cerca de 500 milhões de células nervosas, ele deixou de ser considerado apenas um órgão de digestão, absorção e transporte de nutrientes e ganhou também o status de parte pensante do corpo. Estudos recentes revelaram que o intestino tem influência sobre as emoções, o sono, os comportamentos e até mesmo transtornos mentais. Isso porque a rede neural presente nele é responsável por comandar a liberação de mais de 30 neurotransmissores, incluindo a dopamina e a serotonina. Com toda essa influência, o intestino ganhou o apelido de segundo cérebro. E por isso, os convidados de hoje vão nos ajudar a entender bem sobre este assunto. Por isso, recebo o representante da Federação Brasileira de Gastroenterologia, Dr. Auro de Almeida Delgado. Seja bem-vindo ao Ponto 3. Muito obrigado pelo convite. Espero poder estar contribuindo com as informações dessa importância, visto que o eixo cérebro-intestino tem realmente um papel importantíssimo em várias doenças que acometem hoje nós, seres humanos. Muito bem, então vai ser muito interessante essa conversa, que também conta com a participação do médico especialista em endoscopia digestiva, Dr. Pedro Henrique Campos de Almeida. Bem-vindo aqui ao Ponto 3. Muito obrigado, irmão Diego, doutor Auro. Acredito que é um passo fundamental na iniciativa de vocês de entrar num tema muito importante para a gente. Muito obrigado. Exatamente. Eu começo com o senhor, doutor Pedro, porque parece um assunto que as pessoas têm certa timidez em tratar, que é o funcionamento do intestino, e não está atento ao que ele pode sinalizar com relação ao que está acontecendo no resto do corpo. Então, eu começo perguntando para o senhor, quais são os sinais físicos e emocionais que indicam esse desequilíbrio no funcionamento do intestino? Você falou uma coisa muito importante. Existe sim um certo preconceito. Eu no consultório, na minha vida clínica, principalmente aqui na endoscopia, eu vejo que as pessoas têm uma certa dificuldade em entender a importância do intestino e do que ele desempenha no corpo humano. Existe uma correlação muito forte em trânsito intestinal, de uma função intestinal adequada e outras partes do nosso corpo funcionando bem. Então, uma correlação que eu faço muito forte é do paciente com síndrome do intestino irritável. Muitas vezes esse paciente é um paciente que apresenta quadros de constipação intestinal, quadros de diarreia, ou até alternância do hábito intestinal, ora com constipação e ora com diarreia. E é um paciente que às vezes passa por múltiplos médicos de diversas especialidades tentando entender o que acontece. E quando chega aqui para a gente, na realização, por exemplo, de uma endoscopia, de uma colonoscopia, a gente entende que existe uma correlação muito forte entre, principalmente, a ansiedade e o trânsito intestinal. Então, em especial da síndrome do intestino irritável, que eu acho que é uma entidade muito comum no nosso meio, muito subdiagnosticada, eu vejo que um trânsito intestinal, uma microbiota muito bem definida, evitando-se, por exemplo, a disbiose, que é um descontrole das bactérias, que são bactérias que existem no nosso intestino. Quando há um descontrole dessa microbiota intestinal,
há uma correlação muito forte e uma reflexão disso em outros sistemas, como, por exemplo, sistema neurológico, sistema endócrino, e muitas vezes o paciente pode ter um quadro de transtorno de ansiedade generalizada associado. O paciente, por conta de uma constipação, ele pode ter sangramentos, hemorroidas, isso traz perda de qualidade de vida, então impacta muito os pacientes. Então eu acho que a abordagem hoje da desbiose principalmente e de outros transtornos gastrointestinais que refletem principalmente na qualidade de vida do paciente, eu acho extremamente benéfico esse tipo de discussão. Exatamente, e vamos ajudar as pessoas a entenderem isso. Doutor Áureo, então qual é, digamos, o funcionamento, o ritmo de funcionamento ideal do intestino humano? Ou, trocando em miúdos, quantas vezes as pessoas devem ir ao banheiro para evacuar? Qual que é a média? Olha só, o padrão que nós identificamos como normal, né, ele é relativo. Cada pessoa pode ter o seu padrão, mas a literatura diz que o intestino ele pode funcionar até 3 vezes ao dia, assim como até de 3 em 3 dias. Mas isso é um conceito, é preciso que cada um, né, perceba o seu padrão e quando esse padrão é modificado, que você fique atento, né, para procurar um atendimento médico e verificar o que está acontecendo, principalmente se isso se torna uma coisa crônica. Então, se o intestino é cronicamente preso, o paciente normalmente ele não vai com facilidade ao banheiro, passa mais de 2, 3 dias sem evacuar, ele precisa buscar um recurso para ver a origem desse intestino preso. Assim como aquele paciente também que tem a diarreia, o quadro diarreico crônico, procure assistência médica para esclarecer. Existem várias doenças, o doutor Pedro, o colega Pedro já disse aí, uma que é muito frequente em nossos consultórios, que é a síndrome do intestino irritável, que é uma doença de mau funcionamento do intestino, exatamente por causa da ligação com o cérebro. Então, essa ligação do cérebro com o intestino, ela é bidirecional. Normalmente, as questões da ansiedade, da depressão, elas podem ser transmitidas principalmente através do nervo vago, para o nosso sistema nervoso entérico, né, que é o segundo cérebro, e ele responder de maneira que possa ter um quadro de diarreia, possa ter constipação, né, assim como também o indivíduo que tem, às vezes, uma constipação por um problema orgânico ou uma diarreia por um problema orgânico, ele vai produzir neurotransmissores com uma microbiota alterada, e determinar manifestações de ansiedade, de depressão, de distúrbios de humor. Então, é muito bidirecional. A gente tem que estar atento e não esquecer que essas doenças existem, principalmente na população mais jovem, aí é um predomínio sempre no sexo feminino. Isso tudo tem que estar sendo lembrado em uma consulta clínica e também nas pessoas que nos ouvem aqui no programa. E aí, então, doutor Áureo, eu queria que o senhor falasse sobre exatamente essa microbiota intestinal. Como mantê-la equilibrada para que o intestino possa funcionar bem e o corpo todo possa funcionar bem? Porque tem até uma expressão muito popular que fala, aquela pessoa está enfesada, aquela pessoa fica nervosa, o humor está alterado porque o intestino está funcionando bem. Então, como é que pode fazer para tornar o equilíbrio da microbiota intestinal? Olha, a microbiota intestinal, ela é determinada ainda na mãe, dentro do útero da criança. Isso tudo vai ser formatado lá ainda na vida intrauterina e tem muito a ver com o parto, a forma de nascimento, a forma natural, o parto vaginal. Ele permite que essa criança tenha na idade adulta uma microbiota mais saudável. A amamentação materna é fundamental para que essa criança também seja um adulto depois com uma microbiota boa. É necessário que essa criança tenha algum grau de exposição no meio ambiente também, para que ela possa estar experimentando de forma
que ela vai adaptando àquela situação do meio ambiente onde vive e aí também formatar uma microbiota saudável. Mas quando a gente tem a disbiose, que é a perda, né, da normalidade entre as bactérias boas e as bactérias ruins, é necessário que a gente tenha atividade física adequada, que a gente tenha uma dieta balanceada, que a gente use legumes, verduras, frutas, que a gente diminua o consumo de gorduras, que a gente diminua o consumo de alimentos processados. Tá vendo, gente, que é muito importante essa harmonia, né? Não somente aquilo que entra pela nossa boca, mas também aquilo que está à nossa volta, né? O ritmo com que levamos a vida. Mas eu quero falar um pouco disso que nós colocamos da boca para dentro. Doutor Pedro Henrique, o senhor é especialista em endoscopia digestiva. Considerando os hábitos alimentares de todos, mas especialmente dos mais jovens, o que isso, por exemplo, os refrigerantes, os sanduíches, as frituras, os energéticos também, me falaram isso recentemente, o que isso provoca dentro do corpo da gente, o nosso sistema digestivo? Há uma correlação muito forte do nosso hábito alimentar com a nossa saúde intestinal, isso é inevitável. E o que eu percebo também no consultório e na prática dos exames é que os nossos hábitos estão cada vez mais desbalanceados. A correria do dia a dia, os embutidos, enlatados, industrializados, essas bebidas gaseificadas com corantes, como os refrigerantes, elas cada vez mais vêm com muitos componentes químicos que alteram essa microbiota intestinal também, né? Sem falar que todos esses alimentos eles acabam provocando também lesões diretas na mucosa do estômago. Então, não é incomum pacientes que abusam da cafeína, no caso do café, os pacientes que abusam do energético, a gente pega muito jovens hoje, né? Jovens que estudam outras provas ou que fazem uso do energético até de forma recreativa, eles não sabem do impacto que isso acaba ocasionando. Então, muitas vezes o paciente vem com queixas gastrointestinais e numa simples conversa no consultório, a gente fala, olha, a sua saída agora não é endoscopia, a sua saída agora é mudança de hábitos alimentares e de vida, atividade física. E aí, como bem colocou o doutor Áureo, eu sempre gosto de colocar para os meus pacientes a questão de nós também encontrarmos um ponto de equilíbrio para a nossa mente. E aí, seja na religiosidade, que eu acho extremamente importante, as pessoas que fazem yoga, que fazem meditação, porque também é uma forma da gente frear um pouco a nossa mente, que acaba impactando o intestino. Mas o que eu percebo é que existe, sim, uma piora gradativa e importante dos hábitos alimentares, principalmente na população jovem, principalmente com os embutidos, enlatados, fast foods. Então, quando você pega um paciente, por exemplo, que chega com um quadro de constipação intestinal, e a gente vai perguntar para ele como é a ingesta de fibras, porque hoje, para que a gente tenha um trânsito intestinal adequado, a gente precisa de fibras na dieta e precisa de água, para que as fezes saiam de forma moldável e sem muito sacrifício. A dieta pode mudar, tem suco detox que você faz de vez em quando, porque até a pele das pessoas pode também dar sinais daquilo que está acontecendo dentro do corpo. Mas, doutor Áureo, as pessoas que costumam, por exemplo, tomar os probióticos para poder ajudar no funcionamento do intestino. É válido o consumo desses produtos com frequência no cotidiano? Olha, os probióticos têm sido muito estudados, né? Nós temos muitas publicações na literatura médica mundial em relação aos probióticos. Recentemente, a Organização Mundial de Gastroenterologia, ela emitiu um guideline mostrando a relação dos probióticos e a possível ajuda que eles possam dar em situações como as que nós estamos discutindo aqui hoje, né, de disbiose, da síndrome do intestino irritável, né, dos estados de ansiedade. Existem muitos estudos, esses estudos avançam, mas a gente não tem ainda um probiótico que seja aquele, né, que vai ser adequado para aquela situação, visto que os probióticos são micro-organismos vivos, eles precisam de ser cepa específicos para aquela doença e precisam ter um acondicionamento, condições de armazenamento adequadas. Para algumas situações, a associação de cepas pode estar determinando, mas acho muito temerário a gente colocar aqui
como uma indicação para uso constante. Em breve, imagino que nós vamos ter, sim, a possibilidade de usar com mais propriedade os probióticos e a relação dele com as mais variadas doenças. Mas é promissor o uso de probióticos, além dos prebióticos, e os prebióticos estão muito bem relacionados com a dieta, né? Normalmente, as fibras, elas funcionam como prebióticos. Os prebióticos são os alimentos para as bactérias produzirem substâncias e melhorar a microbiota intestinal. Já observei, eu queria que o senhor avaliasse se a minha observação é correta, que tem pessoas que fazem uso de probióticos e dá tudo certo. E tem outras que, ao consumir o probiótico, pioram sua condição do funcionamento do intestino. Cada corpo funciona de um jeito, né? Não é porque deu certo para um que vai dar certo para outro. É por aí? Ainda não temos um exame que diz qual que é a microbiota do Áureo, qual que é a microbiota do Pedro, qual que é a sua microbiota. O dia que a gente puder desenhar a microbiota, né, e saber qual que é o desbalanço que ocorre, nós podemos escolher a cepa específica. Só que o que nós sabemos é que a microbiota intestinal ela é dinâmica, ela muda a cada hora, a cada minuto. Então, ainda não temos um mecanismo, né, nenhum exame que faça a atualização, né, de uma microbiota. Qual que é a microbiota hoje, agora às 15 horas? E será que às 20 horas, depois de eu levar um susto, de eu ter um alimento diferente, ela vai modificar? E ela modificada, qual é a cepa que eu vou poder utilizar? Então, isso tudo está avançando muito rapidamente, mas é por isso que para um dá certo e para outro não dá. Então, ele recebe o mesmo probiótico, duas pessoas recebem o mesmo probiótico, uma tem resposta boa, a outra não tem resposta nenhuma. Exatamente por isso, porque as microbiotas dos seres humanos, elas são como uma impressão digital, elas são diferentes. Portanto, um probiótico pode dar certo para um, mas pode não dar certo para o outro. Certo. E, doutor Pedro, vou falar de um assunto que a pessoa talvez não tenha até vergonha de falar. Até que ponto a flatulência pode ser sinal de um intestino que não está funcionando bem? Tem total razão essa sua colocação. Existem alguns alimentos que naturalmente vão produzir gases. As sementes, de uma forma geral, elas são sementes que fermentam com muita facilidade. Então, eu sempre coloco o feijão. O feijão está na comida do brasileiro, né? A gente não abre mão do feijão na nossa alimentação. Então, o que se percebe é que o uso indiscriminado de alimentos que produzem gás aumenta realmente esses quadros de flatulência. Então, o que a gente sempre tem que colocar é, primeiro, a gente utilizar os alimentos com um certo cuidado, né? Evitando exageros, e alguns pontos que a gente aprende, às vezes, até com dona de casa. Eu falo de colocar o feijão, por exemplo, de molho, por 24 horas. Quando você deixa esse feijão de molho por 24 horas e volta em seguida para olhar como é que ficou ali o local onde você acondicionou, você percebe que bolhas ficam ali por cima daquela água. Então, essas bolhas, elas seriam, entre aspas, seriam produzidas pela sua microbiota. Então, se você, porventura, exagerar nesse tipo de alimento, você vai ter maior flatulência. Entra também os embutidos enlatados, entra as carnes vermelhas também, que são, normalmente, alimentos de maior dificuldade de digestão. E o que também você pode ter, e aí já é um caso patológico que a gente tem que verificar, é o supercrescimento bacteriano, que é uma entidade bastante comum também, no qual a gente percebe que há uma proliferação exagerada de algumas bactérias, e aí sim, essas bactérias, por ser bactérias fermentadoras, elas produzem uma quantidade anormal de gases. E a pessoa não pode ficar prendendo não, né? Se prender, pode piorar a condição, né? Melhor liberar isso. É bom você liberar esses flatos, porque você pode ter cólicas, né? Você pode ter desconfortos abdominais. Tem pessoas que falam assim, doutor, às vezes eu fico parecendo que, a mulher me fala, parece que eu estou grávida. E realmente, você vai acumulando gases ali. Então, o que a gente pode tentar fazer é melhorar isso, entendeu? Melhorar os hábitos alimentares, a dinâmica de atividade física, terapia, outras terapias psicossociais, para a gente tentar realmente deixar o nosso corpo medição corpo-são. Não há ditado mais certo que esse. Exatamente. Doutor Áureo, o senhor é da Federação Brasileira de Gastroenterologia, queria que o senhor falasse da rotina que nós devemos ter
do cuidado com o intestino no próprio check-up que devemos fazer, né, na ida costumeira ao médico, né, rotineira, que podemos ir, tem gente que vai uma vez por ano, e como é o acesso aos serviços de gastroenterologia no serviço público? Olha só, a primeira coisa que é fundamental é que aquela pessoa que tem algum sintoma, né, de dor abdominal que não passa, de distensão abdominal, barriga inchada, muitos gases, intestino preso ou diarreia, ou mesmo emagrecimento, aparecimento de sangue nas fezes, deve procurar, né, um auxílio, né? Normalmente o caminho que nós temos no nosso país é através, na grande maioria das vezes, a maioria da população, através do Sistema Único de Saúde, nas UBS, para que o clínico possa fazer uma avaliação e aí com exames complementares básicos, né, poder ou medicar. Uma parasitose intestinal, por exemplo, ela pode gerar todas essas manifestações de dor abdominal, de gás, de barriga inchada, e a gente sabe que, infelizmente, no nosso Brasil ainda temos uma condição, né, de tratamento de esgoto e de água insuficiente, principalmente nas regiões economicamente mais pobres. Então, há necessidade da gente pensar principalmente na parasitose intestinal, mas lembrar das outras doenças, sejam essas relacionadas com as desordens, né, do cérebro, do eixo cérebro-intestino, que normalmente determina mais as doenças funcionais, mas lembrar muito das doenças orgânicas que acometem o intestino, e aí nós não podemos esquecer aqui de falar das doenças inflamatórias intestinais, que também tem uma relação com a parte do eixo cérebro-intestino, tanto a doença de Crohn como a retocolite ulcerativa. É claro que são doenças mais complexas, elas são multifatoriais, têm relação com o sistema imune, com a hereditariedade, com hábitos de vida, mas que precisam ser diagnosticadas precocemente para que a gente possa ter um tratamento melhor instituído. Mas gostaria de ressaltar também que nas doenças do intestino, a gente tem a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença também de caráter hereditário, autoimune, e que o indivíduo que entra em contato com o glúten, ele pode ter uma lesão da mucosa duodenal e essas manifestações todas que nós já discutimos aqui hoje. E a doença celíaca, uma vez diagnosticada através dos exames de sangue e também com o auxílio da endoscopia digestiva e biópsias do duodeno, ela vai trazer um benefício muito grande para as pessoas que são celíacas, porque evitam uma série de complicações como, né, desnutrição, déficits de anemia, déficits de outras vitaminas, osteoporose, transtorno também de ansiedade, enxaqueca. Isso tudo tem que ser lembrado dentro das doenças intestinais. Então, além do exame parasitológico de fezes, que é básico, nós precisamos, para cada caso, né, avaliar a necessidade de exames que nós vamos fazer. Não há necessidade de fazer logo de início exames muito sofisticados, são exames laboratoriais e o exame parasitológico de fezes, e uma vez estando alterados, nós vamos guiar de uma forma bastante ordeira, né, e para que também a gente não gere muito custo para o sistema de saúde, a chegar a um diagnóstico, podendo utilizar, inclusive, uma colonoscopia, né, exames de imagem, como tomografia, enterorressonância. Infelizmente, o acesso ao serviço público ainda é limitado. A Federação Brasileira de Gastroenterologia, ela tem cada vez mais tentado aproximar da sociedade civil, no sentido de levar as campanhas sociais para a população, seja de informação ou de ações sociais, e nós temos, inclusive, uma campanha chamada Março Azul, que é do câncer do colo do intestino. Nós temos uma campanha, que é a campanha do Maio Celíaco, que também procura diagnosticar os pacientes celíacos. Só para que você tenha uma ideia, no Brasil,
nós temos em torno, mais ou menos, de 2 a 2 milhões e 400 mil celíacos, e que a maioria não sabe que tem a doença e convive com ela. Isso dá mais ou menos em torno de 80% da população que não sabe. Então, basicamente, são esses exames. Exatamente. É importante, então, ficar atento a tudo isso. A gente espera ter despertado a curiosidade do espectador em, com todas essas orientações, cuidar bem da saúde do corpo, pensando naquilo que nós comemos, nos sinais que o corpo também nos oferece. Agradeço a participação do representante da Federação Brasileira de Gastroenterologia, Dr. Áureo de Almeida Delgado. Obrigado pela participação aqui na TV Pai Eterno no Ponto 3. Ok, eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigado também ao Dr. Pedro Henrique Campos de Almeida, que é especialista em endoscopia digestiva do Hospital Jacob Facuri, aqui em Goiânia. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, agradeço o espaço de vocês para tocar um tema tão importante. Muito obrigado. Exatamente, muito obrigado. Um tema muito importante, está ligado ao nosso dia a dia. Então, fique atento aos sinais. Cuide da alimentação, da mente, do corpo e do coração. Boa semana para vocês.